quando eu escolhi falar sobre esse tema, ele já estava previsto mesmo antes do Covid, né? Mesmo antes do Covid-19. Eu queria começar dizendo que hoje, deixa eu até fixar aqui qual é o tema de hoje, né? Que é gestão de risco em laboratórios e o Covid-19. E aí eu vou fixar aqui para todo mundo já saber o que é o problema dele. Pronto. Então é isso, gente. Então, como tá fixado agora, já tá tudo no ponto. Então, hoje a nossa live vai falar sobre gestão de riscos em laboratórios e qual o impacto dos Covid, né, 19, do coronavírus, de toda essa situação que nós estamos vivendo em laboratórios de ensaio e calibração, que é o nosso foco de trabalho aqui na Nextep. Antes de mais nada, eu queria esclarecer para quem tá acompanhando aqui a gente, que eu não sou infectologista, não sou médica, não sou virologista, então, de fato, o meu objetivo aqui não é abordar aspectos de coisas que já estão aí sendo divulgados por pessoas muito mais competentes e gabaritadas do que eu, né? Estratégias de prevenção, como fazer o isolamento, como fazer a quarentena, como lavar as mãos, por que usar o álcool, por que usar o sabão, tudo isso são coisas que não serão tratadas aqui hoje na nossa live. O objetivo de hoje foi tentar contextualizar esse assunto, que é a gestão de risco em laboratórios, que ainda é um assunto relativamente recente, diante de um mega risco, né, que surpreendeu a todos e como os laboratórios terão que lidar com essa situação do ponto de vista da gestão dos seus sistemas de qualidade. Então, lembrando, como mais uma vez disse, então não vou fazer aqui uma abordagem como se eu fosse médico ou algo parecido, porque não é o caso, né? Nem infectologista, nem virologista, tem outras pessoas que podem falar sobre isso muito melhor do que eu. E aqui também, como tudo aqui na Nextep, a ideia é o quê? É conversar um pouco de uma maneira muito simples, né? De modo que as pessoas entendam alguns conceitos de uma maneira muito simples, mas de uma maneira muito eficaz, porque o simples não é necessariamente... o simples não é simplório, né? Então, interpretem de uma maneira muito simples alguns conceitos e que possam dar o próximo passo. Esse é o nome da empresa, é com esse objetivo. E eu sei que aqui o nosso público-alvo, ele é basicamente médias empresas, pequenas empresas, ou seja, pequenas organizações, médias organizações, organizações que são recém-acreditadas ou que vão passar por um processo de acreditação, isso além das universidades, dos laboratórios, que dão todo o suporte acadêmico para a gente. Então, toda essa linguagem ela acaba sendo muito nova para esse público, então o objetivo é falar de uma maneira muito simplória. Uma maneira muito simples, sem ser simplória, de uma maneira que vocês de fato possam aproveitar alguma coisa para incorporar aí na rotina de vocês nesse momento que é tão particular. Antes de tudo, estão todos bem, todos felizes, assim, diante dessa quarentena? Como estão se saindo de quarentena? Porque, assim, é uma pergunta esdrúxula, né? Essa que eu fiz, porque não tem como, tá todo mundo muito complicado. Eu não sei se as meninas estão em Sobral, não sei como é que tá a situação em Sobral, acredito que esteja igual aqui, né? É a Nádia, não sei mais quem tá aí, acho que é a Thaís, enfim. Então, o que eu queria comentar com vocês era sobre, primeiro, antes de falar do Covid, era falar da gestão de riscos, né? Gestão de riscos em laboratórios. Nós, recentemente, nós tínhamos marcado, estava agendado que a Nextep ia promover um curso, né? Todos estamos nessa mesma situação. Então, estava marcado que nós teríamos no dia 28 desse mês um curso de gestão de riscos em laboratório. E foi um curso que foi pedido por algumas pessoas. E foi um curso que houve uma aceitação muito boa quando foi divulgado. Isso porque essa é uma temática relativamente recente. Porque, claro, já existem normativas internacionais da família das ISO que tratam de gestão de risco, que é a da família 31000, né, que detalha esse aspecto dentro das organizações.
Mas só em 2015, a ISO 9001, que é a mãe de todas, né, de todos os sistemas de gestão de qualidade, incorporou esse conceito de mentalidade de risco e a importância de você ter a mentalidade de risco, identificar esses riscos e fazer uma gestão desses riscos para que eles não causem efeitos danosos no seu laboratório. Então, é um assunto, apesar de nós estarmos em 2020, tem 5 anos que foi incorporada, e em 2017, na nova versão da ISO 17025, que estabelece requisitos de qualidade e competência em laboratórios de ensaio e calibração, ela incorporou também esse conceito da mentalidade de riscos, né, na versão dela de 2017. Então, nós precisávamos, é uma coisa muito nova, as pessoas estão passando por processo de acreditação, estão implementando essa nova versão da norma e estão sentindo uma certa dificuldade de como lidar com esse requisito. Isso porque a mentalidade de risco, ela não está descrita nem na 9001, nem na 17025, exatamente como é que ela deve ser implementada. Quais são os requisitos, quais são os documentos, qual é o tipo de procedimento, isso não fica esclarecido, não está dito exatamente como as organizações ou os laboratórios devem proceder para atender a esse requisito de ter a mentalidade de risco evidenciado por ocasião das suas auditorias, internas ou externas. E aqui minha proposta é entregar para vocês uma ideia muito geral de como é que eu abordo a gestão de riscos dentro dos laboratórios em que eu estou tendo a oportunidade de prestar consultoria, e o pilar, a base do que seria o nosso curso, que infelizmente foi cancelado, né? Não vai poder acontecer no dia 28, mas em breve ele vai virar um conteúdo online e a gente vai passar por essa fase e esse conteúdo vai estar disponibilizado de alguma forma para quem tiver interesse. E aqui, obviamente, ninguém vai falar em 30 minutos o conteúdo de um curso que seria de 8 horas. Então, o objetivo é apenas fazer alguns apontamentos diante da situação atual, que seria o Covid. Conceitos de gestão de riscos versus o Covid dentro das organizações de ensaio e calibração. E aí, eu preciso entrar do que se trata a mentalidade de risco. A mentalidade de risco que a ISO 9001 trouxe, ela nada mais é do que um conceito que pede que as organizações elas estabeleçam uma maneira de se antecipar à ocorrência de alguns riscos, de modo que eles possam ser gerenciados e esses riscos eles sejam minimizados e os efeitos deles sejam minimizados à ocorrência deles dentro daquela organização. Ou seja, é super desafiador. Não é uma coisa, é um conceito que imbui dentro dele uma série de ações que precisam ser tomadas. Então, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente pensa minimamente em 5 etapas, que seria a identificação do risco, a análise desse risco, a avaliação desse risco e as ferramentas de tratamento, que seriam de controle e monitoramento desse risco. Então, hoje aqui, quem hoje em dia já tem algum sistema que já está com seus já foi feito o mapeamento dos seus riscos potenciais, para eles vai ficar fácil encaixar esse novo risco que surgiu dentro do seu sistema de gestão. A maioria de vocês não está com o sistema de gestão implantado, nunca passaram por essa experiência. Mas todos vocês têm experiências em laboratórios. Então, vai ficar muito fácil para vocês entenderem a mensagem que eu quero passar hoje. Então, quando a gente fala de gestão de risco, a primeira coisa é identificar. Identificar, ou seja, é ter uma maneira, um método para que você alerte de que aquele risco ele é potencialmente nocivo às atividades que você está realizando no laboratório e que pode prejudicar os seus processos e, consequentemente, trazer efeitos danosos para os seus resultados e para as pessoas, né? Obviamente. Então, a identificação do risco, no caso do Covid, ela já acontece por si só. Nós não precisamos fazer um mapeamento. Porém, quem tem um sistema de gestão implantado, precisa identificar esse risco dentro da sua documentação. Aí algumas pessoas me perguntaram, e aí o que é que eu digo? Risco de Covid? O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente, nesse momento agora que a gente está, ajustando sistemas de gestão, a gente pensa num risco potencial, o Covid.
a gente simplesmente escreve risco de Covid, será que não seria mais apropriado extrapolar um pouco mais essa situação e falar riscos de doenças que causem isolamento social, de doenças que haja intervenção dos órgãos regulamentares sobre a atividade das pessoas, doenças que promovam o afastamento, que envolvam aspectos de quarentena, doenças que tragam tanto risco à saúde, que traga óbito e por isso precise que aquela organização, aquele laboratório interrompa as suas atividades ou trabalhe apenas com o mínimo de pessoas envolvidas no processo possível. Então, são essas as perguntas, são essas as questões que eu lanço para vocês na hora de identificar esse risco. Eu não identificaria como assim, risco do meu laboratório na ocorrência de Covid no mundo. Não, o risco não é a ocorrência de Covid no mundo. O risco seria a gente ampliar um pouco mais essa ideia do que é o risco de uma pandemia. Teve uma pessoa de um laboratório que disse assim, eu boto assim, quando tiver um risco de uma pandemia. Eu digo, achei bonitinho, porque realmente é bem óbvio, é um risco de uma pandemia. Mas a gente pode ser mais, assim, menos direto, né? E tratar de outras situações que não necessariamente podem ser uma pandemia, porque a pandemia é mundial, né? Tudo, né? Tá em todo canto. E pode ser uma situação apenas local, não é verdade? Poderia acontecer alguma coisa que fosse um problema, que fosse uma doença, que fosse uma virose, que fosse qualquer outro tipo de coisa que causasse um problema apenas local. Então, a gente não vai citar a pandemia. Então, vamos pensar nessas frases que eu coloquei quando a gente for fazer aquela identificação do risco. Então, o risco seria o quê? Casos de doenças que exijam afastamento social, que exijam isolamento de pessoas, que exijam de fora para dentro, que o laboratório reduza ao mínimo necessário a sua equipe ou até mesmo precise interromper em 100% as suas atividades. Então, isso é um risco que você define aquele risco. E essa frase faz com que você insira o Covid dentro desse risco que a gente identificou agora. Faz sentido isso, assim, vocês que estão aí? Estou mais acostumada a dar aula, então preciso que alguém dê retorno do que eu estou falando. Então, essa é a primeira coisa. Depois disso, uma vez identificado esse risco, a gestão de risco, e nos cursos a gente vai falar muito sobre isso, são métodos para a gente fazer análise desses riscos, né? Análise e avaliação. Análise e avaliação parecem a mesma coisa, mas as ferramentas de análise, elas são as que vão dar o resultado daquela avaliação. É assim que eu interpreto, é assim que eu ensino para quem, nas minhas atividades de consultoria. Ou seja, existem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas que podem ser utilizadas para você fazer uma análise de um risco que você identifica como potencial. Então, você pode analisar ele do ponto de vista através de um mapeamento de processos, ou seja, vendo exatamente pessoas, insumos, infraestrutura, né? Enfim, avaliando todos esses aspectos. Pode ser feito através de outras ferramentas, Ishikawa, a análise de, sei lá, olha, as ferramentas da qualidade, elas são inúmeras mesmo. Até anotei algumas aqui para citar, que é realmente, diagrama de Pareto, Ishikawa, mapeamento de processos, análise de modos de falhas e outros métodos. Então, existem muitas ferramentas e elas são tratadas dentro desses cursos, né, de gestão. Que são feitas para quê? Para você analisar aquele risco. Analisar o quê? O impacto daquele risco dentro daquela organização. A avaliação é a aplicação desse método de análise que você escolheu, né, que você definiu para a sua ferramenta de gestão de riscos. Está fazendo sentido para vocês? Ou seja, a gente primeiro identifica, depois a gente analisa e avalia. Avalia no sentido de a gente dar uma nota, da gente escalonar aquele risco, né? Então, eu acho isso bem particular dessa abordagem da gestão de riscos. Por quê? Porque existe uma sistemática. Parece uma coisa... para alguns parece bem simples, para outros parece uma etapa extremamente complexa, mas a verdade é que quando está na rotina, você faz praticamente no automático.
precisa que você se debruce sobre os conceitos. Então, você identifica, você analisa e você avalia. E nessa avaliação, você vai ter que dar uma nota para esse risco, né? De uma maneira geral, né? E o que é essa nota? Essa nota implica 2 critérios. Existem outros critérios, mas eu acho que inicialmente existem 2 critérios que têm que ser ponderados no caso da avaliação daquele risco que você analisou e que você identificou. E os 2 critérios são: qual é a severidade daquele risco e qual é a probabilidade daquele risco ocorrer. Nós estamos numa situação, por exemplo, em que se nós fizermos uma matriz, né, de severidade e probabilidade, qual era a probabilidade há 6 meses atrás nós passarmos por essa experiência de pandemia? Nós pensaríamos que nenhuma, né? Seria um evento ocasional e raro. Então, certamente a nota de probabilidade da ocorrência desse risco era bem baixinha. Mas nós sabíamos, mesmo há 6 meses atrás, que se o mundo sofresse de uma pandemia, seja ela de origem viral, bacteriana, enfim, o que é que fosse, seria uma situação extremamente severa. Faz sentido para vocês? Então, a severidade, ela manda na probabilidade, e aí a gente sabe que aquele risco, ele precisa ser muito bem cuidado e precisa ser muito bem tratado. E aí, vocês que já têm gestão de risco no laboratório, e que eu sei que uma parte está aqui, se não está aqui, estará na hora que ficar gravado, né, essa live, nas próximas 24 horas, e nas nossas conversas que nós temos também nas atividades de consultoria. Então, lembre-se de analisar, né, de identificar esse risco, de analisar esse risco e de avaliar esse risco de acordo com os critérios que nós estabelecemos pelo nosso sistema de gestão, tá bom? Então, é isso. Fizemos as 3 primeiras etapas. Agora é a hora de controles, monitoramentos e ações, né? Controles, monitoramentos e ações. E aqui é onde a gente está, digamos assim, de mãos muito atadas em relação ao Covid especificamente. Porque algumas categorias, algumas organizações, elas vão precisar realmente parar 100%. E essa situação dessa parada 100%, ela implica em algumas atividades de controle e de monitoramento. Parar como é? Parar é simplesmente assim, lembrando que é uma doença, é uma pandemia, não é um incêndio, né? Não foi um tornado que chegou. Então, se fosse um incêndio, você tá com a vidraria na mão, você tá trabalhando, você larga tudo e para do jeito que tá, você vai se embora, né? E segue sua vida e vai salvar sua vida. Numa ocasião como essa, existe ainda um certo planejamento, mínimo que seja, nem que você tenha apenas 24 horas. Como, por exemplo, o governo do estado fez com as escolas, né? Segunda-feira, nós sabíamos que ia parar, segunda-feira, dia 16, nós sabíamos que iam parar no dia 18. Por que a gente não parou no dia 17? Né? Por quê? Porque o dia 17 era o dia da transição. Era o dia de tomadas de decisões, de que as organizações assumissem os controles necessários para que essa parada ela fosse responsável. E a mesma coisa acontece a gente aqui dentro dos nossos laboratórios. Eventualmente, algum laboratório vai precisar parar 100%. Né? Vai precisar parar 100% porque não executa alguma atividade de importância para esse momento, para a sociedade, e vai haver uma demanda, né? Uma demanda regulamentar de que ele pare. E aí, o que é que a gente precisa fazer para parar? Parar é simplesmente parar? Não. Existem ferramentas de controle e monitoramento também para parar, né? Quem vai fazer a parada? Para parar, significa que nós vamos, assim, desligar todos os aparelhos, nós vamos finalizar as análises que já estavam em andamento, nós vamos dar feedback aos nossos clientes, nós vamos dispensar as pessoas e ficar com a equipe bem reduzida para fazer essa parada, até parar totalmente. Quem é que vai ser a pessoa responsável por desligar os equipamentos, guardar os controles? Todas essas questões, elas são inerentes a cada escopo.
Mas parar não é simplesmente dizer tchau, né? Não, tchau, bateu a porta, amanhã eu não vou mais trabalhar, porque vem uma norma, né, e tudo mais. Não, a norma ela vem, existe um prazo mínimo que seja, né? E a pessoa se adequa e a pessoa estabelece quais são os critérios. Por isso que é importante a gestão dos riscos, porque vamos dizer o seguinte, se você não coisas excepcionais, você sabe como vai fazer as suas tomadas de decisões de acordo com o seu escopo, de acordo com as necessidades que o seu escopo requer, certo? Isso eu falei no caso de parar, né? Existem alguns escopos que vão continuar, né? Tem os laboratórios, por exemplo, que estão produzindo os kits, não é verdade? Tem laboratório que está produzindo os kits. Tem né, realizando os ensaios, isso com certeza. Mas aqui eu tô falando de laboratório de ensaio e calibração. Então, tem laboratórios que estão produzindo os kits, por exemplo, né? Então, eles não vão parar. Se os laboratórios eles forem locais, vamos, né? Tá lá no mundo da teoria, tá? Se os laboratórios eles forem locais, né, dentro do Brasil, porque a gente está colocando uma situação que é geral, ela pode ser para, né, para qualquer coisa, a gente não está falando especificamente do Covid, mas um risco semelhante ao Covid, que pode acontecer agora, depois do Covid e em qualquer outro momento. Não é verdade? Sempre recapitulando aquele nosso conceito inicial da identificação do risco, né? Então, o laboratório que passa, né, por essa situação que vai precisar continuar produzindo. Então, ele vai continuar produzindo. Dentro daquela situação, ele não vai parar. Então, quais são as medidas de controle para evitar a entrada daquele vírus dentro do laboratório? Aí entram aquelas medidas que nós todos, né, já estamos... todo mundo, até quem não é expert, já está virando expert de tanto que fica lendo na televisão. Ou se achando expert pelo tanto que está acompanhando aí o que está acontecendo dentro dos hospitais e dentro, enfim, dentro dos laboratórios e tudo isso que nós estamos acompanhando. Certo? E aí, então, tem essas duas realidades. E tem ainda, como eu posso dizer, tem ainda aquela terceira realidade, né? Aquela terceira, que é aquele laboratório que vai poder continuar funcionando, né? Não está funcionando a pico, porque ele não está produzindo os kits de identificação, ele está fazendo algum outro tipo de análise que não está relacionada ao Covid, mas alguma análise estrutural, alguma coisa que precisa, não pode parar, mas está trabalhando em regime bem reduzido. Como funciona essa redução? Se você tinha 10 pessoas fazendo análise, você vai ficar com quantas? Quem são as pessoas que vão ficar? Qual é o regime de trabalho que vai acontecer? Como vocês vão comunicar aos clientes o atraso ou a demora na entrega de alguns laudos ou de algumas calibrações? São questões que precisam ser ponderadas. E no caso de vocês identificarem algum funcionário, algum colaborador que está com sintomas daquela causadora de surto, né, daquele momento. Como agir? Isso tudo faz parte da notificação e dos registros da gestão de riscos. Então, parece uma coisa bem distante da gente, mas quando a gente conversa um pouco, a gente vê que a gente consegue inserir naqueles contextinhos, né? E para finalizar, porque eu não quero me alongar muito, tem outras coisas acontecendo no Brasil, e eu sei que, né, todo mundo quer saber o que está acontecendo, enfim, hoje é um dia realmente muito particular e muito difícil. Eu não queria sair daqui sem finalizar a ideia do que eu queria falar, que a gestão de riscos, no caso de parada do laboratório, ou de parada parcial ou parada total do laboratório, ela implica não só essas 5 análises, que são esses 5 aspectos, que são a identificação, a análise, a avaliação, o controle e o monitoramento daqueles riscos. Implica também uma vez que o laboratório parou, quem é responsável por reativar? Quais são os processos necessários que precisam ser feitos
para que esse laboratório possa realmente ser reativado. O laboratório ficou fechado, os padrões ficaram, né? A gente não sabe quais foram as condições de armazenamento, os soros, os controles, como é que eles estão, quem é que vai testar, quem é que vai religar os equipamentos, quem é que vai fazer as verificações intermediárias, quanto tempo isso vai levar, se tem algum aspecto estrutural além da higienização que precisa ser feita. Então, o retorno às atividades, ele também requer um planejamento. E aí, qual é o planejamento? O planejamento, a gente dá critérios, mas você, de acordo com o seu escopo, é que vai conseguir chegar no que é que funciona para o seu laboratório.